Curso colegial da Fundação Getúlio Vargas. E como é que você foi parar nisso? Você é dos aventureiros atrás do tesouro ou não? Não. Eu fui levado por questões pessoais e, vamos dizer assim, até por alguma infelicidade, tal como perda de filho e tudo, e acabei indo. Mas eu fui para a Amazônia em 1967. E eu não gostava, como não gosto até hoje, de ver nenhum ministro de economia, como na minha época, que eu lembro que eu fui para a Amazônia, foi por uma frase do Delfim Neto. Eu estava num aperto muito grande, lutando com a mineração, aquela coisa toda. E eu lembro que eu muito apertado, e o Brasil numa crise muito grande, que foi aquela de 69. Eu lembro que o ministro Delfim chegou na televisão e disse, não, concordar com a falência é bom porque depura. Eu me senti depurado ali. Eu falei, nunca mais vou mexer com nada que dependa de alguma autoridade administrativa de governo dizer se eu sou depurável ou não sou depurável, e nem tampouco vou permitir que tenha um negócio, dependendo da boa vontade de governo, que eu possa descontar duplicatas do meu serviço ou não. Não quero nem ouvir falar em cheque. Mas, na verdade, vocês estão praticamente entrando nessa. Vão ter que entrar de alguma forma. Mas a gente já vai chegar nesse progresso chegando, né? Deixa eu perguntar, continuar ainda nessa vida de garimpo. Mulher não pode ser garimpeira? Pode. Existe mulher garimpeira? Existe dona de garimpo, inclusive. Tem mulheres que têm sob seu controle 500, 600 homens. Lá em Roraima mesmo, nós temos umas 4 ou 5 senhoras lá que são verdadeiras comandantes de frentes garimpeiras. Na Serra Pelada tem muitas, no Tapajós tem outras. Agora, consta que as mulheres nas corrutelas são prostitutas ou cozinheiras. Mas também tem famílias, não tem lá? Tem agora, só que jamais chamamos as mulheres de prostitutas. Sim. Esse é um nome apagado para nós. Qual é o nome? Nós normalmente chamamos mulheres de garimpo, porque elas são extremamente úteis, não são dispensáveis, não há possibilidade de dispensá-las. A atenção é inclusive um quadro curioso em relação às mulheres. Você tem nas mulheres uma companheira e uma necessidade na selva. A atenção vai lá em cima. Não, não há necessidade de elas serem recrutadas, porque é até uma, vamos dizer assim, existe até uma apresentação muito espontânea delas para seguirem para os garimpos. Onde elas, posso até te garantir, é onde até elas são mais respeitadas. No mundo inteiro, acredito que seja dentro de um garimpo. É muito difícil. Uma agressão à mulher no garimpo é um caso gravíssimo. Elas são pagas com ouro? Todas com ouro. Quer dizer, a moeda corrente lá elas dentro costumam ficar longo tempo ou há muita reciclagem? Não, ficam por períodos. Elas ficam por períodos. Elas normalmente quase que se deslocam junto com o garimpo. Porque o garimpo na Amazônia não é um garimpo isolado de um homem só, nem de um garimpeiro só. Aqui não há incrível máquina de trabalho. E elas pertencem a este mundo e a esta máquina de trabalho. Então elas se deslocam junto com o garimpeiro, elas se deslocam junto com aquela máquina. E este nome, prostituta, que nós nunca falamos, é porque eles também se casam com elas. Quer dizer, e constituem família. Chegam a aí pronto, aí o assunto está encerrado, do momento que ela saiu da corrutela, e pode ir a 500 metros longe da corrutela e morar na barraca do garimpeiro, o assunto está encerrado. Agora, parece que é quase regra que o garimpeiro ache o ouro, fique instantaneamente rico e, em seguida, subitamente pobre, porque vai e gasta todo esse seu ouro em despesas na cidade mais próxima. E aí ele volta para o garimpo. Você conhece algum garimpeiro que ficou rico? Eu conheço. Na Amazônia nós temos garimpeiros que realmente ficaram muito ricos. Mas são exceções? Não são tão exceções, Marília. O que nós temos, e vamos voltar, você tem uma cultura própria que fica dispensável com a presença do garimpo. Lá no garimpo. Então, quando você ganha aquele dinheiro, que você tem aquela renda, e que você se retira daquele meio que lhe cerca, que você é retirado daquela seara de trabalho e passa a pertencer a uma economia que não foi a que você enriqueceu e que não é aquela que você participava, você não tem muitas vezes cultura para acompanhar aquele desenvolvimento. E ali você normalmente fica um peixe fora d'água, porque você fica com uma riqueza no meio e confrontando com outras riquezas que você não tem cultura para participar dela. Então, equivale, por exemplo, a um garimpeiro muito rico chegar e comprar um título no Yacht Clube do Rio de Janeiro. O que vai acontecer com ele? Até socialmente, o que vai acontecer com ele? Discriminação total. Mas me parece um pouco Sísifo. Leva a pedra até lá em cima, enrola e aí começa de novo e ele vai sempre rola quando deixa o garimpo. Aí é que começa, sempre rola. Mas muita gente sai. Agora, nesse tipo de ouro e ocorrência aurífera da Amazônia,
Você não tem grandes fortunas como todo mundo pensa. Você tem uma liberdade econômica muito grande, você tem um parâmetro econômico. Você se torna, no Brasil de hoje, eu diria que dentro do garimpo você se torna elite econômica. Os ministros da Fazenda podem dizer o que quiserem, a inflação pode ser o quanto for, que você está no parâmetro de ouro, você não fica atingido por medidas governamentais. Então você tem um salário básico que é mantido e um padrão tranquilo. E foi isso que a grande massa brasileira descobriu. Que dentro do garimpo pode acontecer o que for com o Brasil, que vai tudo bem. No próximo bloco vamos falar desse ouro propriamente dito. Até já. Os europeus vieram para cá atrás dele. É chamado de vil e é chamado de nobre. E é atrás dele que o garimpeiro leva a vida. É o ouro, né, Zé Altino? Que no Brasil é abundante, que enriqueceu as potências europeias nos séculos 17 e 18. E hoje? O ouro enriquece o Brasil ou continua fugindo daqui? Não. Essa questão da fuga do ouro, isso é muito relativo. Porque de uma forma ou de outra, até outra comunidade que faz com que o ouro saia do Brasil. A garimpagem é só a produtora de ouro. Que outra dizer, comunidade? A comunidade da compra de ouro. A comunidade rica do país que quer ter divisas lá fora e que não sabe trabalhar para isso, talvez, e que a única forma legal que conhece é adquirindo ouro no mercado interno. Porque se for adquirir o dólar no paralelo, vai encarecer para que ele próprio compre. Como o ouro tem o seu preço controlado no mercado internacional, ele pode adquirir quantidades como queira, que não vai alterar o preço para si próprio. Então, promove essa... Na trajetória entre o garimpo e este grande investidor, existe todo um trajeto aí cheio de gente, não? São os mediadores, os especuladores. Nesse trajeto não acontece o contrabando? Não há, Marília, porque nós temos um problema. Você veja, esse problema do Uruguai mostrou claramente quem é que faz o contrabando de ouro no Brasil. Porque não há trajetória. Os garimpeiros vendem o seu ouro àquelas lojas pintadinhas lá de amarelo e vermelho. Compra-se ouro que existe lá em cima. Só Boa Vista tem quase 70. Itaituba tem 100. Porto Velho tem umas 50. Quer dizer, isso é muito comum. Eles vendem ali, são autorizados do Ministério da Fazenda, que são os compradores, coletadores, que têm a sua autorização em dia tranquilamente. Compete a esta comunidade legalmente fazer a contabilidade do ouro em termos de extrair uma nota fiscal. Ao garimpeiro só compete entregar ele. O ouro, hoje, constitucionalmente, é um ativo financeiro, cujo único imposto é pago no ato exato de zarar a nota fiscal. Então é recolhido e contabilizado, que é o que o governo precisa e que o brasileiro precisa entender. Porque o ouro não é do governo brasileiro, nem é da sociedade, vamos dizer assim. O ouro é do garimpeiro que o vendeu. O que o país tem necessidade é de ter a contabilidade deste ouro, para saber quanto ouro e quanta divisa interna ele possui, para no dia de amanhã ele poder recorrer a este mercado. Daí vai que esta comunidade de compra nem sempre tira nota. Aí ele começa a entrar no descaminho. E quando chega aqui, você não adianta contrabandear o ouro para fora do Brasil e chegar com ele legal lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que ele sempre vai percorrer os caminhos do submundo, estará sempre com um preço mais baixo. Você precisa de chegar com o ouro legal. Aí o que você faz? Inteligentemente, o Uruguai, o Paraguai, criaram o mercado spot de ouro. Você chega lá com qualquer quantidade de ouro, ele normalmente credencia aquele ouro para você, legitima a sua propriedade, lhe dá o certificado do ouro, aí você entra com o seu ouro no Comex, na Bolsa de Bruxelas, na de Londres, aí ele é aceito como ouro. Você tem uma nota de origem que o Uruguai, sem ter uma mina, dá a eles. Agora, o ouro fascina o garimpeiro e interessa a grandes grupos econômicos. De alguma forma, você está falando desses grandes grupos econômicos. Você representa o operário do ouro, né, os garimpeiros. Como é que é a relação de vocês com esse poder econômico e com esses projetos, por exemplo, de mecanização da garimpagem? O que nos dá muito trabalho na Amazônia, Marília, é o empresariado nacional. Até a gente fica lendo muito lá no norte sobre multinacional, mas nunca nos incomodaram na Amazônia. Agora, o empresariado nacional, com esse negócio de, em vez de querer achar uma mina, de querer minerar, preferir valorizar ações em Bolsa de Valores em São Paulo, esses dão um trabalho imenso para nós. Essa é a realidade. Quem nos incomodou sempre na Amazônia, todos os choques, aquelas histórias antigas já ultrapassadas, que hoje pertencem ao passado, graças a Deus. Hoje ainda tem algumas coisas que ainda pontificam por aí no caso da casterita. Mas no caso do ouro,
graças a Deus, isso pertence ao passado. Mas a gente tem... No caso da cassiterita, você está citando um produto tão forte quanto o ouro? Eu diria que economicamente para o Brasil, talvez ele seja mais sólido, porque a cassiterita hoje colocou o Brasil na condição do maior produtor de estanho do mundo. E o Brasil era um estanho. O Brasil importava estanho. Aí os garimpeiros descobriram o estanho, o Brasil parou de importar estanho. Aí no regime Médici, que foi o regime ditatorial, foi baixada uma portaria que retirou os garimpeiros de cima da mina de cassiterita e entregaram para companhias que não eram nem do setor mineral. Eram até construção rodoviária. Até essa companhia saiu da sua concordata com isso, essa coisa toda. Aí o Brasil tornou a importar estanho novamente. Agora, com o regresso da garimpagem, outra vez, nos ventos democráticos, começa o Brasil a ser o maior exportador. Mas, Altino, eu não estou entendendo o que é que você espera do empresário nacional. Porque você está reclamando dele, que ele não ajuda. O que é que você espera desse empresariado nacional? Ele tem que ter uma coisa que garimpagem e garimpeiro nunca foi feito para ser substituído por empresa de mineração. Isso é um procedimento normal no mundo todo, mineral. Aconteceu assim. Quer dizer, a garimpagem é uma passagem de tempo para ser sucedida por uma empresa de mineração. Que essa sucessão se faça muitas vezes com os próprios garimpeiros se transformando e crescendo e transformando em empresa de mineração dentro do sistema vocacionado. E aí nós voltamos àquela questão que você botou antes. Por que ele sempre perde o dinheiro? Porque ele sai da profissão. Porque não tem na lei brasileira a continuidade da lei que permite o garimpeiro deixar de ser garimpeiro e naquele momento em diante passar a ser um pequeno minerador, um microminerador, depois um médio e talvez até um grande. Quer dizer, a lei brasileira não acompanha a garimpagem dessa forma. E por isso que a gente fica todo mundo eterno garimpeiro. Vamos falar de outro probleminha da garimpagem. Porque a procura do ouro leva o garimpeiro a ser um desbravador. Você concorda, não é? Evidente. A conquistar novas fronteiras. Aí isso cria problemas de posse. De quem é a mina? Como é que se resolve esse problema? Veja você, a legislação brasileira não prevê o direito à descoberta. Quer dizer, quem descobre não é dono. Aí é que começou a grande tortura na legislação mineral brasileira, a grande tortura do judiciário e a grande tortura de muitos e muitos homens nas selvas amazônicas, e até muitas vidas se perderam por causa disso. Porque os descobridores da riqueza estavam se tornando alvos por parte de empresas que requeriam em cima da descoberta dele. Porque as empresas brasileiras, que nós reclamamos mais, é até a falta de investimento de pesquisa. Elas nunca quiseram pesquisar, porque é um investimento de risco muito alto. Então elas sempre usavam o garimpo como alvo. Você acabava de descobrir algo, aquela notícia corre imediatamente, porque você não pode requerer para si como garimpeiro, porque nesse caso você não poderia ter em torno de si os seus companheiros de garimpo. A lei não permitiria. Então você cria aquela comunidade garimpeira. Eles sabem que aquela região ali não teve requerimento, não tem nada, ele vem a Brasília, ao posto dele mesmo, mais perto, e requer a área para ele. Aí vem o conflito. Você tem o direito de fato, você descobriu, você ocupou, você tem a posse. Então no Código de Processo Civil você ganha. Mas acontece que ele tem o direito legal, porque o governo deu a ele um papelzinho chamado alvará, ele chega lá e diz que é dele. Então eu pergunto, como é que se organiza afinal esse negócio do ouro? Vocês acham que o governo deveria interferir de outra forma e mais para regular o mercado, ou quanto menos governo, melhor? Não, eu acho que não é uma questão de governo, viu, Maria? É uma questão primeiro vamos dizer assim, do governo brasileiro saber o que é o Brasil. Eu acho que já começa por aí, tem que saber o que é o Brasil. Tanto assim que agora há pouco tempo, parece que a SABEM, veja só onde a garimpagem foi parar, lá na SABEM. A SABEM é que fez a legislação dos garimpeiros. SABEM é? É a Secretaria de Associação, é o antigo Conselho de Segurança Nacional. Quer dizer, nós já somos um caso até de segurança nacional. Todo mundo está querendo deixar de ser de segurança nacional, sobrou para nós. Então eles fizeram a legislação. E a gente examinando a legislação que eles fizeram para o garimpo, é uma utopia, quer dizer, são mais 10, 15 anos de obscurantismo para a garimpagem. É inviável você cumprir aquilo. Não tem como aquilo resolver a situação do garimpo, porque os garimpos na Amazônia, que todo mundo pensa que são iguais, eles são completamente diferentes de si. De comum, só tem produto mineral, ou é ouro ou é cassiterita, só. Mas cada área tem o seu comportamento natural. Quer dizer, você pegar o Norte Mato Grosso, o garimpo tem um procedimento de uma forma, a forma de trabalhar é de uma maneira, e no Amapá é de outra, em Roraima é de outra. Quer dizer, o governo nunca arrumou a sociedade amazônica, e que hoje responde por mais de 65%
da economia que rola lá. Quem paga à vista hoje na Amazônia é o garimpo. Inclusive agora, com esse fechamento pretendido aí de Roraima, as indústrias lá do Rio Grande do Sul foram achar ruim, porque o garimpo é um dos maiores importadores do Rio Grande do Sul, e aqui de São Paulo, inclusive. Quer dizer, um envolvimento que nunca foi arrumado, a sociedade se arrumou. E hoje existe uma arrumação caseira, mas existe. Então tem que ser estudado isso, tem que verificar como cada área está se comportando, e a partir dali você vem ordenando dentro do possível. Vamos falar no próximo bloco de um outro interessado no assunto, que é o índio. Vamos falar da relação garimpeiros-índios. Até já. Os garimpeiros nunca deixaram de ser notícia, mas nas últimas semanas viraram caso de polícia com a questão das terras Yanomamis. José Altino, o governo não estava certo mandando retirar os garimpeiros de Roraima? Afinal, aquela terra não é dos índios Yanomami? Não, eu reconheço que a terra seja dos índios, Marília. O problema da excepcionalidade do assunto é um só. E nós consideramos a política indigenista, quem exerce a política indigenista e quem diz ser defensor dos índios, um refinado fascista, para te dizer a verdade. Por quê? Porque ele exerce uma vontade que não é nem é de quem está lá e nem é do índio. Já começa daí. Então, a guerra em torno da terra do índio, para nós que estamos lá em cima, é proporcional ao valor da jazida mineral. Porque veja você, nós temos no Brasil hoje 230, 240 mil índios. Nós temos mais garimpeiros em terras indígenas na Amazônia do que todo o número de índios que existe no país inteiro. Nós temos garimpeiros com os amiquaras, com os gaviões, com os flechas no Amapá, com o Cinta Larga, no Mato Grosso. Quer dizer, toda a faixa indígena hoje convive com a garimpagem em suas terras. Os mundurucus estão lá no Vale do Tapajós há quase 50 anos, no meio dos garimpeiros. Mas são aquelas jazidas de ouro comercial, aquela exploração de ouro normal. Então isso está funcionando, como é o caso, por exemplo, do Maria Bonita, que chamou a atenção do Brasil inteiro há 3 anos atrás, com os índios caiapós. Quer dizer, está tudo funcionando muito bem. Agora, como a jazida de Roraima é expressiva, desestabiliza o mercado internacional de matéria-prima de estanho, tira da mão e do controle, principalmente das companhias inglesas, toda a possibilidade de continuar controlando o mercado de estanho mundialmente. E isso é secular na mão dos ingleses. Tanto assim que você vê, falou de fazer bagunça contra a garimpagem, contra a atividade garimpeira, já se refere a Roraima e é sempre a Inglaterra que está na frente disso, por motivos só dos Estados Unidos. Então é muito proporcional à riqueza da terra do índio. Mas será que é só isso, Zé Altino? Você disse que está todo mundo satisfeito, mas tem índio querendo que vocês saiam de lá. Não, eu jamais faria uma afirmação dessa. Não estou dizendo que está todo mundo satisfeito. Aí já seria outro enfoque. Eu entendo os índios de uma forma diferente. Eu não diria, não vou dizer para ninguém que a garimpagem é uma coisa benéfica para o índio. Eu não acho assim, não penso assim. Você concorda, então, que esses índios estão desaparecendo, estão perdendo sua identidade cultural e que os garimpos favorecem isso ou não? Do momento que ele entra em contato com o branco, porque até eu diria, pelo costume que a gente já tem junto a eles, que o problema maior do índio perder a identidade não é em relação à pessoa do branco. Ele perde a identidade no contato com o consumo do branco. É aí que a coisa começa a ficar diferente. Mas eu te diria o seguinte, Marília, não é a melhor coisa para o índio. Talvez, do contato que deveria ter a cultura branca com o índio, talvez seja até a pior frente para que o índio tenha contato. Talvez. Apenas ele está encontrando uma frente que é muito parecida com ele próprio. E é a única que ele já encontrou até hoje dentro desse país. Essa é a verdade. Esses índios são aproveitados no trabalho, no dia a dia do garimpo? Não. Eles se tornam úteis de certa forma. Eu, por exemplo, se amanhã vier cair numa floresta dessa, lá por Roraima, de avião, eu peço, pelo amor de Deus, que ache um índio para me ajudar a me procurar. Está havendo miscigenação? Não. Não? Não. É coisa curiosa, mas isso é fácil de se ver. Os garimpeiros estão convivendo com os índios Yanomamis na mesma área, mas eles não se misturam. Mas eu ouvi dizer que está havendo, sim, brutal miscigenação. Não, eu acho que não. Não é na área dos Yanomamis. Até eles acham ridículo até o modo do homem branco fazer sexo. Quer dizer, eu não conheço nenhum caso, e por sinal, quando todo mundo agora, depois de 4 anos que está lá, esse povão inteiro interligado,
que eu acho até o crime que o governo cometeu foi de, inclusive, despachar para lá uma missão policial sem fazer sequer um diagnóstico do que ele tinha, qual a realidade. O índio sabe o que é esse ouro? Ele tem capacidade, tem cultura para avaliar um garimpo? Ele avalia o benefício que ele recebe. E que nem sempre, eu reconheço, talvez fosse o melhor para ele. Mas ele avalia o que ele recebe. E o que aconteceu? O que ele recebe? Não, ele recebe o benefício desejado. Ele hoje recebe mantimentos e talvez esse tenha um mal que eu confesso. Eu confesso que talvez esse seja o mal que o garimpo fez para o índio Yanomami. Porque antes ele era um nômade. Ele era um nômade porque queria, porque tinha vontade de viajar? Não, nada disso. Ele era um nômade pelas estações climáticas do lugar. O que acontecia? Ele tinha que ir mudando e mudando com a sua agricultura muito primitiva e tudo, de acordo com a estação do tempo do lugar. Ele já estava naqueles altos empurrados pela construção da perimetral norte, que na verdade ele já habitava terras melhores e mais férteis. Quer dizer, ele já estava ali por produtos anteriores de avanço do branco, que não é de agora. E a FUNAI cometeu um erro gravíssimo, o Serviço de Proteção Índia cometeu um erro muito grave em relação aos Yanomamis, porque jamais a FUNAI deveria ter permitido, por exemplo, entrar missionários de diferentes credos dentro do mesmo povo indígena. E dentro do mesmo povo Yanomami, você tem na parte do Amazonas, você tem os padres salesianos que imprimem uma cultura que eu diria até a melhor que eu já vi na Amazônia em relação ao indígena, é a que o salesiano imprime para os Yanomamis, no setor deles. Aí mais ao norte você tem o Summit Institute of Language, que não tem nem é laico. Mais na frente você tem os batistas, mais na frente você tem outro tipo de religião. Quer dizer, confundiu os índios até com a própria cultura, a começar do setor missionário. Confundiu, você implodiu aquela identidade indígena, pelo menos aquela coesão tribal que poderia ter existido, ela foi para o espaço. Cada um ficou pensando uma coisa. Mas aparentemente há pelo menos dois órgãos preocupados com a não aculturação desses índios, ou da preservação desses índios, e são um órgão oficial, que é a FUNAI, e o outro, o órgão da igreja, que é a CIMI. E me parece que vocês, garimpeiros, não se dão com nenhum desses dois órgãos. Por quê? Mas não só nós que não nos damos com eles, né? Os índios também não dão com eles. Os índios também não querem nem FUNAI nem CIMI. Isso aí ficou muito demonstrado aí. O índio não é, por princípio, um tutelado? Ele não tem que ser um tutelado? O branco deseja, sim. Eu acho que o branco e a tutela do índio deveria ser só no concernente a seus pertences e seus bens. Quer dizer, ser obrigação de Estado conservar. E ser obrigação de Estado estabelecer uma política, uma regra geral para os índios. O que você não pode pretender estabelecer hoje, depois de tantos anos de atraso, você subitamente tentar impor para a própria comunidade indígena o que você quer que ela seja. Bom, então, não funciona mais. Então qual é o ideal? O que é o ideal? Não, hoje o ideal é que em vez de mandar polícia, mande pessoas interessadas, manda sociólogos, manda antropólogos, que não queiram entrar na discussão do que deva ser feito, mas que devam pelo menos estudar e publicar e mostrar os caminhos para o governo para solucionar esses problemas. Aliás, não é caso de polícia, isso não vai resolver. A polícia consegue tirar daqueles lugares 45 mil garimpeiros hoje numa boa? É possível isso? Marília, falando assim parece até um desafio, mas vou até explicar até o final. A garimpagem comete a maior asneira o governo que manda alguém contra ela. Vai se desgastar, vai sair derrotado, vai ficar desmoralizado quem mandou, vai ficar desmoralizado quem foi para cumprir. É muito ingrato uma coisa dessa. Mas por quê? Você está falando de quê? De lei da selva? Não, pelo contrário. Não vai. Eu não prego reação nenhuma da garimpagem em relação a esses atos governamentais, assim, malucos como esse. Pelo contrário. Prego até, gente, vamos sair em paz, com tranquilidade. O que acontece é que a única força possível de cumprir uma ordem dessa, vá lá e evacue a garimpagem, tire de lá, só se for com uma ordem terminal, Maria. Vocês vão lá, tire os garimpeiros, coloquem fornos crematórios, queime todos, ou traga no Rio Amazonas, fogue todos. Porque lá não é Brasil do Sul, lá você não tem alternativa. Você precisa chegar lá, que foi a missão que entregaram para o coitado do Dr. Tuma, mas tudo bem, o senhor vai tirar lá os 30 mil garimpeiros que estão lá dentro. Ou que seja 25, ou que seja 20, ou que seja 10, como queira, porque na realidade lá são 28 mil homens, flutuou com 40, 45, mas hoje são 28 mil homens fixos.
E, evidentemente, você atrás dos 28, você tem um outro universo de apoio a eles do lado de fora da cidade. Quer dizer, você chega lá, vai tirar esse pessoal e levar para quê? Para onde? Fazer o quê? Como? Se aquele pessoal que está lá, na sua maioria, já chegou lá, porque já não teve lugar nenhum para ir, o que você vai fazer com isso? Quer dizer, pouco inteligente do governo, Marília. Muito pouco inteligente. Vamos falar de mais soluções. No próximo bloco vamos falar de Amazônia. Amazônia é um assunto, até já. O presidente eleito Fernando Collor vai encarar, nos próximos dias 7 e 8, uma manifestação de ecologistas quando visitar a Inglaterra. Essa manifestação tem a ver com a presença dos garimpeiros na Amazônia. E, de acordo com você, no bloco anterior, você disse que tem a ver também com interesses ocultos, econômicos, em cima da cassiterita. Mas no caso, devastação. Zé Altino, eles não têm razão. A abertura de um garimpo não implica em devastação mesmo. Os garimpeiros se preocupam com o problema do meio ambiente? Acho que hoje já está existindo uma consciência quanto a isso. Viu? Agora, voltando ao Collor, eu acho que os ingleses dessa vez têm uma parede mais dura pela frente. Porque um dos maiores motivos da garimpagem não ter ainda se encontrado suas definições, seus direitos, é porque nós não tínhamos legitimidade de um governante para chegar, assumir e, como um verdadeiro presidente da República, tomar a atitude que achasse que devesse tomar. E o mundo lá fora acostumou. Todo mundo fala que, por exemplo, o Exército Nacional se preocupa com a soberania compartilhada sobre a Amazônia, com a Amazônia, com o Estado internacionalizado. Quando eu penso que não é nada disso. O problema é que o mundo lá fora começou a encarar o Brasil de qualquer maneira. Nós já estamos com soberania compartilhada na Amazônia há muito tempo. O que você pretender fazer na Amazônia hoje, você vai pretender um financiamento aqui pelo Rio Grande do Sul, na assinatura dele eles vão indexar qualquer programa lá em cima na Amazônia e o Brasil acostumou-se a obedecer a isso. Mas com um presidente eleito por 35, 40 milhões de votos, eleito diretamente, é muito difícil você dobrar um homem desse. Ele tem toda a autoridade para equacionar o problema e ele tem o país atrás de si, lhe dando autoridade para encarar, por exemplo, a Margaret Thatcher, que diz que nós até devemos vender as nossas coisas para pagar as nossas contas. Quer dizer, é diferente. A política daqui para frente, que nós imaginamos, é uma autêntica política ditada pelo próprio povo que elegeu o seu presidente. Mas e a devastação? A devastação não é assim. E, por sinal, o problema é que nós criamos um Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, por exemplo. Eu, no meu entender, faltou a responsabilidade em quem indicou o presidente, faltou senso de autocrítica para quem aceitou o cargo. Quer dizer, virou um instituto televisivo, no nosso entender. Então era preferível que ficasse até na mão da polícia, como a lei brasileira sempre ditou. E nós temos proteção ambiental dentro da legislação brasileira há mais de 50 anos. Então o que nós esperávamos do IBAMA, quando foi criado, bom, agora nós temos um instituto, nós podemos debater com eles os problemas, podemos criar programas educacionais. Porque o que a Amazônia precisa, na verdade, é um programa educacional. Nós precisamos educar nosso povo no trabalho. A floresta amazônica não precisa que ninguém lhe cuide. Mas e a devastação, Zé Altino? Um garimpo não provoca essa devastação? Aliás, vários garimpos, porque eu imagino que garimpo seja um jogo de risco. Você não sabe exatamente onde é que você vai encontrar esse ouro. Então você vai lá cavar, você vai abrir espaço, você vai criar valas, poços, você não vai criar tudo isso? Tudo bem, agora quem poderia falar muito sobre a devastação da Amazônia seria o próprio INPE, que acompanha tudo, fotografia de satélite. Porque o que o brasileiro precisa entender é que a garimpagem trabalha no aluvião, ela não trabalha em terra firme. Ela não corta a madeira, ela não corta a árvore sobre a terra firme. Mas ela usa mercúrio. Não, aí o mercúrio já é a poluição polui. química. Aí já é uma poluição química. Muito bem, na Amazônia, se eu te disser que toda essa campanha mercurial que você tem assistido no Brasil, até hoje, nenhuma universidade, nenhum órgão público do tipo do INPA e do gabarito do INPA conseguiu recurso para avaliar realmente qual foi o índice de poluição até um passado recente, qual é a poluição do presente e se ela está progredindo ou diminuindo depois de todas essas campanhas ambientais com relação ao mercúrio, você não vai acreditar. Quer dizer, o Brasil nunca gastou dinheiro com isso, nem para saber se realmente está poluído, se esteve poluído, se está diminuindo, se vai. Eu já vi senador da República confundir o mercúrio que o garimpo usa, que é mercúrio metálico. Senador paulista, por sinal do seu aqui.
dizer que na fotografia de satélite o rio aparecia vermelho porque era o mercúrio jogado e lançado no rio. Quer dizer, isso parece uma brincadeira de um leviano, porque ele aparece vermelho na fotografia por diferença térmica. Quer dizer, você não tem uma avaliação técnica para isso. Mas usa esse mercúrio em grandes quantidades? Mercúrio metálico. E esse mercúrio, a longo prazo, não é uma bomba de efeito retardado? Mercúrio a longo prazo. A Amazônia usa mercúrio tem mais de um século. O mercúrio é utilizado na garimpagem desde 1500, da Idade Média. O Brasil foi conquistado pelos bandeirantes, que não eram outros senão os garimpeiros, que todos eles conduziam o seu azogue, que é o nome do mercúrio metálico. E não há caso, e nós ainda não conhecemos casos, nem na Amazônia, nem em outros lugares, não foi apresentado oficialmente por qualquer órgão de renome nacional ou internacional, casos deste mercúrio estando se transformando em metilmercúrio. Que você precisa do processo geológico, você precisa de uma bactéria penetrando esse mercúrio para ele oxidar e então se transformar num veneno. Eu mesmo já tomei mercúrio na frente de câmera de televisão umas 2 vezes para mostrar. Antigamente meus avós tomavam. Então você tem esse mercúrio aí no organismo para sempre, não tem, hein? Marília, não tem. Porque o organismo humano não elimina mercúrio. Não elimina. Tanto assim, Marília, que os nossos avós tomavam mercúrio para uma doença chamada nó nas tripas, que não é mais nada menos que a nossa conhecida prisão de ventre. Nós todos tomávamos mercúrio para criança. Eu mesmo já tinha idade para tomava para esse problema. Quer dizer, não é assim, ele é preocupante, ele não deveria ser usado, ele poderia talvez alternar com alguma coisa. É que, na verdade, dentro desse princípio de trabalho artesanal do garimpo, não conhece-se outro produto para se utilizar no lugar do mercúrio. Mas que se usado de uma forma educada, de uma forma instruída, com capelas, com retorta para queima, não teria perigo. E o mercúrio para nós... Você está falando, então, em investimento em educação, saúde, tudo isso em cada um desses lugares, é isso? Pior do que isso, Marília. Há pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde, há 2 ou 3 anos atrás, tinha recebido uma verba de 5 bilhões de dólares para um programa de saúde na Amazônia. E nós mesmos fomos o primeiro a procurar o Ministério. Falei, mas para não fazer. Então, o senhor não vai fazer programa de saúde na Amazônia com 5 bilhões de dólares. O senhor vai sair no Rio Madeiras, antes de o senhor chegar no Rio Purus, que é um dos mais graves casos nacionais, o senhor vai simplesmente acabar o seu dinheiro e o senhor já vai voltar para o Rio Madeiras, já está todo mundo doente outra vez. O que nós estamos precisando é uma educação sanitária para o povo brasileiro, principalmente o povo que está na Amazônia. Esse é o fundamental. Quero falar de outra coisa. O acesso aos lugares onde os garimpeiros trabalham só é possível através de avião. Vocês convivem com centenas de campos de pouso, que é a ligação vital com o mundo exterior, com tudo isso, com alimentação, com medicação, com gente, etc. e tal. Esses campos de pouso não são muito atraentes para os narcotraficantes? E eu estou falando de uma Amazônia que é uma área comum a países que vivem substancialmente de narcotráfico, que estão com problemas hoje em dia. É uma rota de traficantes. Essa foi até uma ligação que andaram fazendo muito com garimpo e narcotraficante, inserido no contexto garimpeiro. E andaram fazendo, inclusive, porque o garimpo passou a ter certas vitórias naquele período da Constituinte, começou a se tornar uma força política muito grande. Não porque ela é forte, mas porque é uma massa que tem a conquista do lugar e está posta. Então andaram fazendo, tirando essas relações da mistura do garimpo com o narcotráfico. Nunca existiu. Por um motivo só. Um garimpo é um fofoqueiro. Chega de noite e ninguém tem nada para fazer. Então vamos falar da vida alheia. Isso é normal, é praxe em todo o garimpo. Vocês nunca foram assediados por narcotraficantes? Não há possibilidade. Se você chegar, Marília Gabriela chegar em Roraima, por exemplo, aquilo é do tamanho de Portugal. Todo mundo fala assim, a Polícia Federal foi lá tirar os garimpeiros de Roraima. Não, mas o garimpo é do tamanho do país de Portugal. Do primeiro ao último tem 500 e tantos quilômetros de distância, no sentido leste-oeste tem 250, que é uma enormidade. Mas se você chegar e furar uma das 126 pistas que existe em operação hoje, todo mundo vai ficar sabendo da sua presença incontinente. Porque o primeiro avião que te levar já vai transmitir no rádio, os outros vão transmitir a todas as outras pistas e todos vão ficar da sua cidade. Então é uma coisa que não existe possibilidade de você ter uma atividade diferente. Qualquer um que penetre num garimpo, todo mundo fica sabendo da presença dele. E não tem sombra para narcotráfico. É muito difícil. No próximo bloco, vamos de bate-bola? Bate-bola com José Altino Machado. Até já.
Bate-bola, jogo rápido com José Altino Machado. Ouro. Nesse programa nós falamos de devastação, poluição, índios morrendo. Vale tudo para procurar ouro? Vale até o governo começar a administrar e criar um programa de administração para o ouro no Brasil. Índios brasileiros, qual o seu destino? Se o governo não tomar a si a responsabilidade com o conhecimento dos próprios indígenas, eu não vejo um futuro muito bom para os índios. Ministro Saulo Ramos. É um homem que procura resolver o problema tal qual se lhe apresenta. Delegado Romeu Tuma. Seríssimo e muito honesto. Serra Pelada. Um cancro na legislação brasileira. No dia que eles entregarem a propriedade Serra Pelada para aquela cooperativa dos garimpeiros, está resolvido o problema de Serra Pelada. Porque Serra Pelada, que o contribuinte brasileiro pagou 50 milhões de dólares a Vale do Rio Doce para ser dos garimpeiros, até hoje não o é. E não exauriu ainda. Garimpo. Qual é o futuro? Se o Brasil continuar transformando os garimpos no grande empregador da miséria e da desgraça nacional e dos problemas políticos que o Brasil tem arranjado, o futuro do garimpo é negro. Devastação criminosa, uma definição. As usinas siderúrgicas, nas proximidades de Marabá, e é que o projeto Jari está processando agora, lá na sua área em Monte Dourado, que está lançando desfolhante e agente laranja na floresta para secar a mata, matar a floresta numa área de 25 mil hectares, depois incendiá-la e ficar mais fácil de limpar a terra. Agente laranja presente na Amazônia. E você isenta o garimpo dessa devastação? Não, essa devastação garimpeira é em área de dreno de água, é na floresta d'água, isso aí a própria Amazônia regenera, como nós podemos provar isso a qualquer um, pelas áreas já garimpadas do passado. Um medo. Que nós temos? Um seu medo, ou que vocês têm? Eu tenho medo de não ter nascido para nada. Isso é o receio que eu tenho, de perder a vida de uma forma inconsequente e de não ter servido a nada. Porque a riqueza hoje está até provado que a gente nem consegue transferir com satisfação nem aos próprios filhos hoje em dia. Então eu tenho medo de ter vindo para nada. Isso eu tenho receio. Um ídolo. Mitterrand. Por quê? Eu admiro muito a forma daquele senhor. Aquele senhor administra o povo francês, sob pena de prejudicar até as próprias convicções que eu sei que ele tem, mas administra da forma que o povo pede. Fernando Collor, o que você espera dele? Eu espero, sinceramente, que ele não seja muito assodado na pouca idade, porque na Constituinte, o que nós podemos observar, nós trabalhamos lá há muito tempo, tentando lá as nossas conquistas, nós podemos observar que na Constituinte brasileira faltou uma idade, uma parcela mais idosa, que são aqueles ponderadores, aqueles que têm equilíbrio, que fazem as coisas, que pedem não corra tanto meu filho, não é bem assim, vamos pensar do outro lado. Quer dizer, a nossa geração, a minha, o próprio desse senhor da UDR, e talvez da própria esquerda também, a nossa geração, radicalizou muito nos seus princípios. Faltou aquela ponderação da idade que nós tínhamos naqueles velhos políticos nossos, principalmente até os mineiros, né? Então, o único receio que eu tenho quanto ao Collor é que talvez a vontade de resolver, a vontade de sair desse impasse, que a pouca idade não ajude assodado nas suas soluções. José Altino por José Altino. O José Altino hoje, eu estou velho para a profissão que tinha, eu era um piloto profissional, ainda voo até hoje por brincadeira. Hoje eu já tenho meus netos e tenho uma paixão muito grande pela Amazônia e pelos assuntos que envolvem a Amazônia. Eu acho que hoje eu não saberia viver em outro lugar. Eu acho que hoje não sei nem viver no meio de tráfico. Então eu acho que as conquistas que o José Altino tem feito hoje preenchem a vaidade mais do que a vaidade material. E espero, sinceramente, ter um bom lugar no Brasil para que meus filhos e meus netos cresçam e evoluam. Você está rico? Não. Estou rico de vaidades e de gentilezas que meus companheiros do garimpo sempre me perguntaram. Obrigada pela entrevista. Tchau.
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à propriedade. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure uma existência compatível com a dignidade humana. Todo homem tem direito à instrução e a instrução será gratuita. Todo homem tem direito a organizar sindicatos. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nações Unidas, dezembro de 1948.